Olá, sou Ana Zaharov, sou especialista em relacionamento e comunicação humana. Nós vamos falar hoje da importância das emoções nos nossos relacionamentos. Então, ao contrário do que muita gente diz ou pensa, que as emoções devem ser escondidas, né? A gente não deve estar toda hora mostrando, a gente não deve deixar o outro perceber o que eu estou sentindo. Eu posso dizer para vocês que as emoções ajudam e muito nos relacionamentos. A emoção é uma linguagem universal, né? Quando eu falo eu estou triste, ou eu fiquei triste com isso que você fez, você me entende. Se eu falar para você, olha, você fez isso, você falou dessa forma lá no tal lugar, tal, e não foi bom para mim, eu não gostei. Se eu falo, eu fiquei muito triste quando eu ouvi isso ou aquilo. Então, eu falar da minha emoção, eu colocar, né, para fora, eu estou facilitando o entendimento do outro, para ele conseguir captar aquilo que eu estou querendo passar. Então, muitas vezes a gente fala e o outro não entende. Aí fala assim, poxa, mas eu já falei tantas vezes para fulano que eu não gosto que faça isso, que me trate dessa forma, e ele continua fazendo. Aí eu pergunto assim, você falou do jeito que ele entende? Ué, mas eu falei português, ele entende português? Mas tem um jeito que a pessoa entende e tem uma outra forma que as pessoas não vão entender. Eu vou falar 10, 20, 30 vezes. Então, são vários passos que eu vou passar para vocês em seguida, mas para a gente fechar o nosso assunto da emoção, a emoção ajuda e muito. A partir do momento que eu consigo, né, identificar qual é a emoção que eu estou tendo nesse momento e como que eu comunico para o outro sobre isso. Pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa, alguma coisa que o outro fez e que eu não gostei, que eu me sinto desconfortável, mas que eu vou falar para ele e ele vai ter um entendimento muito mais rápido. Então, da onde vem essa nossa dificuldade de falar, né, de demonstrar a nossa emoção? Vem da nossa educação e da nossa cultura. Se a gente lembrar, né, desde pequenininho, como que a gente recebe a educação? Então, uma criancinha ali, né, vai fazer aniversário e, via de regra, ela prefere receber um presente, um brinquedo ou uma roupa, né, um acessório para casa. Ela prefere um brinquedo. Muitos adultos, ou todos os adultos sabem disso, mas resolveu comprar um outro presente que não é um brinquedo. Ok. Chegando lá, entrega o presente para a criança, o que a criança faz? Larga ali no chão, sai correndo e não dá bola. O pai e a mãe ficam naquela, né, saia justa e vai lá chamar a criança, vai lá, fala pro seu tio que você gostou do presente, mas eu não gostei. Shhh, não fala nada. Fala pro seu tio que você gostou. Mas eu não gostei. Vai lá, agradece seu tio, né? Aí começa aquela certa pressão. A criança vai e fala, obrigada tio, eu gostei, tá? Aí, o que a gente está ensinando para essa criança? Que se ela falar o que ela está sentindo, ela pode magoar alguém. O tio vai ficar chateado. Ou ela vai ser punida, né? Porque a mãe foi lá, vai lá e fala. E quando somos adultos, a gente tem esse mesmo sentimento. Se eu falar, eu posso afastar essa pessoa de mim, ela pode não gostar, ela pode não entender, ficar brava comigo, enfim. Então, aí vocês vão me dizer assim, mas então a gente não vai educar as crianças? Sim, vamos educar, só que a gente começa a ensinar, né, dessa forma, que mostrar o sentimento, dizer o que está sentindo não é bom. Então a gente tem que ensinar de uma outra forma. Não precisa obrigar ela a ir lá e falar que gostou. Aí a gente vê, né, ainda na nossa cultura, um menininho caiu, se machucou, tá doendo muito, e aí ele tá chorando, e aí quem tá por perto, se for às vezes ainda uma figura masculina, fala assim, você quer um lacinho? Tá parecendo uma menininha chorando. Vai parar de chorar? Então assim, homem não chora. Vocês hoje ouviram isso? Provavelmente ouviram algumas vezes. E por que homem não chora? Homem tem sentimento, dói também, né? O amiguinho acabou de quebrar o brinquedo predileto dele, vai chorar.
E uma série de outras coisas que vão ocorrendo, né, na nossa vida, na nossa educação, que a gente vai aprendendo a não falar da nossa emoção, a não dizer o que a gente sente. E quando a gente chega na fase adulta, a gente tem tanta dificuldade, às vezes, para falar uma coisa tão simples, né? Pessoas que convivem junto, pais e filhos, marido e mulher, convivem tanto tempo e aí não conseguem, né, se acertar, porque eu tenho uma dificuldade de chegar e falar realmente assim o que eu estou sentindo. Então, as emoções ajudam muito e a gente tem todo um treino, uma metodologia. Eu posso dizer assim, que em relacionamento, né, interpessoal, relacionamento humano, a gente não tem uma receita, mas eu posso dizer que esse passo a passo, na hora de resolver uma dificuldade, né, um conflito que eu tenho com outra pessoa, posso garantir para vocês que é uma receita assim. Se a gente seguir o passo a passo, a gente consegue chegar na outra pessoa, a gente consegue resolver e resgatar, muitas vezes, um relacionamento mais próximo, mais saudável, que eu já tive lá para trás. Então isso acontece na vida pessoal, isso acontece dentro das organizações e a gente precisa reaprender a usar as nossas emoções e a falar dela e a expor, né, qual que é. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, as emoções ajudam sim e colocá-las na comunicação com o outro ajuda muito. Então, bom relacionamento a vocês, boas emoções e até a próxima.